eu sou Dia Nobre, eu sou escritora e historiadora e vim a convite da Nara Vidal responder a pergunta: o que é o feminismo para mim? Bom, o feminismo para mim está muito relacionado a um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento e também de desconstrução, né, de tudo aquilo que eu aprendi sobre o que é ser uma mulher na minha infância, na minha adolescência. Eu venho de um lugar que é muito religioso, que é o interior do Ceará, e fui criada por uma avó extremamente religiosa também, que tinha todos os seus princípios morais e reguladores, né, cristãos, sobre o corpo feminino. E isso desde muito jovem foi algo que me marcou muito, então eu sempre me senti muito desconfortável no meu corpo, no meu papel social enquanto mulher, do que era esperado para mim, sobre ser feminina, sobre ser submissa, ser obediente. E o feminismo ele veio muito com a consciência também, já na universidade, já quando eu estava na universidade, de que se eu fosse tudo aquilo que a sociedade pedia para eu ser, eu nunca conquistaria um lugar de poder dentro desse ambiente acadêmico. Então, eu comecei a pensar sobre o feminismo e sobre o lugar que era reservado às mulheres a partir daí. Aconteceu uma coisa muito importante nesse processo que me marcou e que na época eu não entendi muito bem, mas que hoje para mim faz todo sentido e eu reflito muito, e que eu costumo colocar como um marco, né, na minha inauguração enquanto uma mulher feminista, enquanto uma mulher que começa a pensar sobre essas desigualdades e sobre essa opressão que as mulheres sofrem na sociedade. Eu tinha acabado de apresentar a minha pesquisa de doutorado, que era sobre uma mulher negra do interior do Ceará, que foi julgada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é o escritório do Vaticano que substituiu o Santo Ofício. E aí nessa minha pesquisa eu trabalho com o apagamento sobre a memória dela na sociedade e como ela foi perseguida, né, principalmente por ser uma mulher e por ser uma mulher negra. Quando eu terminei, né, de apresentar essa pesquisa, eu já tinha meu doutorado, eu já tinha publicado a minha tese de doutorado. Minha tese ganhou o prêmio CAPES no ano de 2015, e eu apresentei essa pesquisa em uma conferência, em um evento importante de história, e um senhor, um professor, me procurou após a minha fala, me elogiou, mas a conjunção adversativa veio. Ele disse que eu deveria ler um livro que ele tinha lido e que era muito interessante sobre esse caso que eu tinha falado sobre, né? E que esse livro ia me ajudar a entender também outras questões que eu não tinha abordado na minha fala. Obviamente por ser uma fala que tem um recorte de tempo, né, específico, então você não consegue abordar tudo que você desenvolveu em uma tese. E quanto mais ele ia falando, mais familiar aquilo era pra mim, né? E aí ele disse que não lembrava do nome do autor do livro, mas que lembrava do título. E o título era Incêndios da Alma. E eu perguntei a ele se esse livro era um livro que tinha uma capa cor-de-rosa com uma mulher na frente da capa. E ele respondeu que sim. E eu falei: olha, então eu não só li esse livro, como eu escrevi esse livro. Eu publiquei esse livro ano passado, né? Então o livro que o senhor leu não é de um autor, é meu. E ele não me pediu desculpas, ele simplesmente saiu de fininho, né? E eu fiquei ali, parada, estupefata, pensando como é que alguém tinha coragem de vir me indicar o meu próprio livro. E isso foi um evento que eu demorei muito tempo para processar, que na hora eu achei muito absurdo, então eu não entendi que eu estava acabando de passar por um ato ali de opressão e de misoginia, né? Que considera que as mulheres não são capazes de produzir ciência de qualidade, que considera que as mulheres não são capazes de desenvolver um pensamento intelectual, que elas não são educadas para isso, que elas não têm capacidade para isso, né?
Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar, eu não só estudo uma mulher, eu preciso agora me aprofundar mais e estudar também toda a sociedade, né, e as estruturas que foram criadas para que essa mulher nunca tivesse tido a oportunidade de se destacar na sociedade. Então, na universidade em que eu trabalho, a universidade pública, eu criei um grupo de pesquisa de história das mulheres, né? Então, junto com as minhas alunas, eu pesquiso o feminismo, não só na questão contextual, histórica, de entender como que as mulheres se organizaram ao longo do tempo, pensando as ondas feministas, mas também pensando como é que a gente pode criar conceitos para trabalhar com a história das mulheres na sociedade, né? Então, para mim, o feminismo ele está muito ligado, primeiro, a quem eu sou, segundo, ao meu trabalho, terceiro, ao que eu posso trazer de volta para a sociedade a partir da minha própria experiência. Então, ser feminista para mim é eu colocar a minha realidade não só para essas outras mulheres, mas eu também fazer com que essas mulheres entendam o seu próprio lugar de existência, o seu próprio lugar social, e que a partir daí elas comecem também a se questionar, né, sobre tudo o que elas aprenderam e a desnaturalizar aí esses processos de amarras que a gente sofre ao longo da vida. Eu não posso deixar de dizer também que a literatura é um lugar para mim hoje onde eu exerço também o feminismo, no sentido de ler mais mulheres, de apoiar o trabalho de mulheres que escrevem, de apoiar o trabalho das leitoras que se reúnem em clubes para ler mulheres, né, e de divulgar ao máximo o trabalho das minhas colegas, das minhas companheiras aí nesse campo, onde a gente sabe que, como no campo acadêmico, as mulheres ainda também precisam ocupar muitos espaços, né, muitos espaços ainda são negados a nós. Então, eu acho que é isso. Eu espero ter respondido a pergunta, Nara, e eu agradeço imensamente a oportunidade de participar do seu projeto. Muito obrigada.